Fala, galera. E aí? Acordou com gosto de papelão na boca? A gente já não sabia o que era uma derrota há muito tempo, né? Quase praticamente um mês que o Fluminense não perdia um jogo. Eram 7 vitórias seguidas, 5 jogos sem sofrer gols. E aí aconteceu aquela devastação ontem, como diz o meu amigo Vilela, aquele jogo horroroso que nós perdemos de 4 e o torcedor tricolor ele pode encher a boca e falar que foi de pouco, né? Que a gente pode agradecer. Mas o que aconteceu? Existe um culpado? Existe um responsável? 2 responsáveis? 3 responsáveis? O que aconteceu no jogo de ontem? Foi um jogo atípico? Bom, de cabeça mais fria hoje, porque eu tava muito pistola na live pós-jogo de ontem, admito, tava muito pistola. Acordei um pouco mais tranquilo, nada como uma boa noite de sono, né? Acordei mais tranquilo, li bastante coisa de pessoas que eu considero entendedoras de futebol, assisti os melhores momentos, revi uma série de vídeos e nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas situações para vocês que eu considero que foram as responsáveis, algumas situações, não necessariamente pessoas. Esse vídeo aqui a gente não vai fazer caça às bruxas, tirar você o culpado, aquele foi o culpado, não. Foi uma série de coisas que aconteceram, uma série de decisões erradas, na minha convicção, que fizeram o Fluminense ter a sua pior partida no ano. E justamente hoje, só para você entender, completa um ano do Fernando Diniz no Fluminense. Eu consigo me recordar, qual foi a última vez que o Fluminense teve um técnico assim por um ano? Não uma temporada inteira, né? Porque ele chegou exatamente no dia 30 de abril de 2022. Hoje completa um ano do Fernando Diniz. E eu acho que nesse um ano, ele tem muitos créditos com a gente. Mas muita coisa. O que o Fluminense conquistou de um ano pra cá, que foi com ele uma classificação para Libertadores, um terceiro lugar no Brasileiro, né? Consecutivamente uma classificação na Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil, um título da Taça Guanabara e um título de campeão carioca. Porque o título de campeão carioca do ano passado foi com o Abelão. Tudo isso que o Diniz conquistou, fora a performance do time, a subida de nível de alguns jogadores que a gente já dava como descartados no elenco, como por exemplo o Samuel Xavier, são méritos do trabalho dele. Então ele tem muito crédito com a gente. Mas não é porque ele tem muito crédito que ele não possa sofrer também críticas, né? Que a gente não possa criticá-lo quando nós considerarmos que algo de errado aconteceu. Então nesse um ano de trabalho do Fernando Diniz, aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns fatores que eu considero responsáveis pela nossa trágica derrota ontem. E poderia ser muito pior, hein? Poderia ter sido a pior derrota da história do Fluminense Futebol Clube. Tá legal? Queria pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é um canal feito de torcedor para torcedor. Então, se você puder se inscrever, deixar o like, compartilhar, você vai ajudar bastante. Se você quiser essa camisa aqui, botar o microfone de lado aqui, ó. Camisa FFC emborrachada, casual, de algodão, super confortável. Esse boné também, só temos 5 unidades desse boné na loja. Se você quiser esse bonézinho aqui, entra em loja.sentimentotricolor.com.br, garanta o seu, pagamento via Pix, cartão de crédito, cartão de débito, parcelamos em até 12 vezes e enviamos para todo o Brasil. Então não perde tempo não, tá legal? Vamos lá, pessoal. 5 jogos sem sofrer gols. 7 vitórias seguidas. Números que o Fluminense estava trazendo nessa temporada até esse jogo contra o Fortaleza. Eu fiz algumas anotações aqui, só para não me perder, né? Um guia aqui, um cronograma. No jogo de ontem, nós sofremos 4 gols e o Fortaleza, pasmem, senta aí para você não cair, teve 14 chances claras de gol. 14. Ou seja, fez 4, poderia ter feito mais 10, se não fosse o Fábio, tá? Até o Lima tirou o 5º gol do Fortaleza com o rosto, um dos últimos lances da partida. O que aconteceu? Não pode ter sido uma coisa só, André. Não pode ter sido só o mistão lá, o time misto que o Diniz colocou. Não foi só uma coisa que aconteceu, galera. E aqui eu vou elencar algumas situações para vocês, tá? Primeiro, enfrentar o Fortaleza, que é um time muito bem treinado, e eu já vinha dizendo aqui que seria um dos adversários mais difíceis na temporada, sem a sua espinha dorsal, foi um erro do Diniz. Não é o fato de você escalar um time misto ou não. O que você não pode é, num jogo contra um adversário forte, você tirar Ganso, Arias, Cano, Samuel Xavier,
que é um dos pilares desse time. A gente sabe que o Fluminense joga muito pelo lado direito. Faz aquela dobradinha ali, Arias com Samuel Xavier. Felipe Melo também não jogou, por mais que alguns critiquem bastante. Ficou muito claro ontem que o Manuel tá sem ritmo de jogo nenhum. Parecia que tava com 2 botas de chumbo nos pés. Moisés partindo pra cima dele chegava a ser constrangedor. Moisés saía 10 minutos atrás e chegava 25 minutos na frente. Culpa do Manuel? Lógico que não. Tá vindo se recuperando de uma lesão, tá voltando. Mas talvez tenha sido uma escolha errada do Diniz. Queria poupar o Felipe Melo, por mais que o Vitor Mendes seja limitado embaixo, ele é muito bom na bola aérea, mas limitado, muito limitado embaixo, talvez na questão física fosse até melhor botar o Vitor Mendes do que botar o Manuel. Ah, André, mas tem que dar ritmo de jogo pro Manuel. Contra um adversário que você sabe que o principal ponto forte deles é a velocidade, é a transição defesa-ataque, aí você bota um zagueiro que tá sem ritmo de jogo, foi um baita risco. E a consequência ali a gente viu, tá? Um outro erro que ficou muito claro ontem do Fernando Diniz e que não pode se repetir para o restante da temporada é não escalar o Ganso e o Arias no mesmo jogo. Não tem condição nenhuma. Quer poupar? Poupa um jogo, poupa o outro jogo, reveza, mescla, um no primeiro tempo. Não dá para tirar os dois. A gente já vem batendo nessa tecla aqui há bastante tempo. O nosso time, ele é muito forte. Um dos mais fortes do Brasil. Mas o nosso elenco, ele deixa muito a desejar, principalmente no setor de meio campo. Não joga o Ganso e o Arias, joga Lima, Giovani, Pirani. Ah, não tem condição nenhuma, né? O Fluminense, ele fica zero criatividade, perde a sua principal força num setor que é onde se ganham os jogos, porque o meio campo é um setor onde se ganha o jogo, tá? Mais um motivo para nossa derrota que eu trago aqui para vocês. A formação tática que o Diniz escolheu para o jogo de ontem. Ele entrou com 4-3-3, sendo que 2 dos 3 jogadores de frente não marcam completamente ninguém. O Alan e o Lelê, eles não recompõem, eles não marcam. Para o 4-3-3 funcionar no esquema do Diniz, os pontas têm que fazer essa recomposição, tem que voltar para marcar o tempo todo. Senão a nossa marcação ela fica muito frouxa. E foi o que aconteceu. O Alan não tem condição nenhuma de marcar ninguém, de correr. Fez uma péssima partida, apesar do gol. Ele é centroavante, ele tem que deixar o dele. Mas não basta. Não basta. Para o Fluminense vencer os jogos com o Alan em campo, não basta ele fazer o que ele fez ontem. Um gol no final do primeiro tempo. A apresentação dele, o Fluminense jogou com homem a menos. Porque ele não tem capacidade de marcação nenhuma. E o Lelê, também não entendi o Lelê. Já vou falar individualmente de alguns atletas, tá? Mas também não marca ninguém. Cão guia é brincadeira. O Martinelli perto dele é um pitbull. Marca pra caramba. O Lelê, muito mal acompanhar os jogadores adversários, ele acompanhava. Não entendi a postura do Lelê. Tô muito incomodado com a postura e a apresentação dele em campo ontem. Não é o fato se ele jogou bem ou se ele jogou mal. É a postura do Lelê dentro de campo ontem me incomodou demais. Primeira chance da vida dele como titular do Fluminense, ele teve aquela postura que ele teve, tá? Então, se o Diniz tivesse escolhido um 4-4-2 e povoado mais o meio-campo, você limitaria a principal força do adversário, que é o quê? A transição, o contra-ataque em velocidade. Quando você preenche meio-campo, você faz um bloqueio ali, eles vão correr por onde? Se o Moisés tentasse correr, ele ia dar de cara com 2 adversários e não ia conseguir passar. Então, você já tiraria uma das forças do Fortaleza. Mas não. O Diniz, além de tirar a espinha dorsal inteira, os principais jogadores, ele mantém o esquema com 2 pontas, só que com 2 pontas, entre aspas, porque o Alan nunca foi ponta na vida, que não marcam ninguém. Então o sistema defensivo ficou extremamente vulnerável, tá? Além disso, faltou vontade a alguns atletas. Eu não consigo entender como é que Guga, Pirani, Alan, Lelê, que claramente não são titulares e não serão titulares do Fluminense em momento nenhum da temporada, quando recebem uma chance de mostrar o trabalho, mostrar o serviço, andam em campo. O Guga, lado direito, foi uma vergonha. O lado direito já é o nosso ponto fraco, defensivamente falando, né? Antes da gente passar essa sequência de 5 jogos sem sofrer gols, os últimos 5 gols que o Fluminense tinha sofrido em 4 jogos anteriores, todos saíram pelo lado direito. O Diniz corrigiu isso. Ficamos 5 partidas sem sofrer gols. Nosso lado direito ontem foi a Avenida Guga. Impressionante.
A falta de marcação, de poder combativo do Guga. Péssima partida dele e ficou muito claro que o Samuel Xavier é titular absoluto. Não dá pro Guga aspirar uma titularidade nessa temporada. Só quando o Samuca for poupado, suspenso ou machucado. Fora isso, vai ser o Guga no banco o ano todo. Ah, André, é por um jogo. Não, não é por um jogo. É pelo o jogo. Foi a chance da vida dele na temporada. Você vai ver se ele vai ter uma outra chance com o Diniz desse tipo. Deixou muito a desejar ontem. Pirani erra completamente tudo que tenta. E não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro jogo. Não dá pra reclamar depois de não ter tido oportunidade, né? O Diniz deu. Ele não soube aproveitar. Contra o América Mineiro foi a mesma coisa. Começou o jogo como titular, fez um péssimo primeiro tempo, foi substituído no intervalo, o Lelê entrou e fez a diferença. E o Lelê? Falar o que do Lelê? Que partida abaixo do Lelê. Partida sem sangue, sem vontade, sem velocidade, sem dedicação na marcação, na recomposição. Parecia que tava dormindo, parecia que tava fazendo um jogo treino. Há 3 anos atrás, Lelê, só pra te lembrar, tá? Talvez você tenha esquecido. Você jogava na várzea e postava no Facebook pedindo para as pessoas votarem em você lá, que não é desmérito nenhum, tá? Isso aqui não é um ataque ou uma crítica ao Lelê, não. É só para lembrar onde você tava e aonde você tá hoje. Abrace essa oportunidade, tá? O Fluminense não comprou você ainda, você está apenas emprestado. Abrace essa oportunidade. Porque se você atuar da forma displicente como você atuou ontem, talvez no final do ano você não fique no Fluminense a próxima temporada. Porque se essa apresentação de ontem for a tua média de apresentações daqui pra frente, não é aquele Lelê que nós vimos no Volta Redonda. Partida muito abaixo, principalmente na entrega. Jogar mal, todo mundo jogou. Eu não tô questionando tecnicamente o Lelê. Eu tô questionando na entrega dele e na dedicação dele dentro de campo. Muito abaixo, tá? E o outro fator é que parecia que tava todo mundo com a cabeça na terça-feira. Eu já tinha questionado isso aqui antes, que os jogadores não são robôs, que não dá pra manter o foco 100% em 2 competições diferentes. Tá todo mundo falando, a torcida em jogo do Brasileiro da Copa do Brasil canta: vamos tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Então é claro que os jogadores sabem que os jogos da Libertadores são os principais jogos. Não dá para manter o foco 100% nas 3 competições ao mesmo tempo. As Copas são as mais importantes. Aí no Brasileiro relaxa. O que o Diniz faz no pré-jogo? Ele dá uma entrevista pro canal Premier falando que as substituições que ele tinha feito era devido à parte mental dos atletas, que era muito difícil manter o foco 100% e tal, que ele tinha feito algumas alterações para os caras que entrassem, como estariam recebendo a chance da vida deles, pudessem performar dentro de campo. Só que não performaram. E aí foi aquele desastre que nós vimos da partida de ontem. Foi um desastre. Poderia ter sido um desastre apocalíptico. Se o Fluminense poderia ter perdido de 8, de 10. Se não fosse o Fábio tá numa noite inspirada. André, goleiro tá ali pra isso. Não é bem assim. Claro que o goleiro tá ali pra isso, pra pegar o máximo de bolas possíveis. Mas se o Fábio não tivesse numa noite inspirada, se o Fábio tivesse na noite que tava o Lelê, por exemplo, o Guga, o Pirani, porque acontece, né? O Fábio pode ter um dia ruim, a gente tinha sofrido uma goleada histórica. E quem é o culpado, André? Todos esses fatores que eu acabei de trazer pra você aqui agora. Foi o Diniz por uma série de escolhas erradas, foram os atletas que tiveram mal tecnicamente e foram os atletas que não se entregaram, não se dedicaram pro jogo como deveriam ter se dedicado, tá? Então assim, esse não é um jogo para ser esquecido, esse é um jogo para ser lembrado pro restante da temporada. Toda vez que vai pegar um jogo de exemplo ruim do que vai acontecer com a gente se a gente não se entregar, não correr, não se dedicar, tem que pegar esse jogo contra o Fortaleza. Normalmente, quando acontece algo de ruim, a gente fala o quê? Não, isso é um jogo para não ser lembrado. Não, esse jogo é para ser lembrado o ano inteiro. E para servir de exemplo. Porque se repetir os erros que repetiu ontem, que fez ontem, se repetir os erros que eles fizeram ontem, cometeram ontem, em qualquer outra competição, isso vai custar a nossa eliminação de Copa do Brasil e de Libertadores. E se repetir isso no Brasileiro, a gente corre risco de lá na frente precisar desses pontos para talvez uma classificação para Libertadores no ano que vem. Tá? Título eu nem falo, porque time que quer ser campeão não perde partidas como a de ontem. Então, que tenha sido uma exceção à regra, esse jogo de ontem. E que sirva de exemplo para o restante da temporada. Tá legal? Eu tenho certeza que nós não vamos repetir
jogos tão ruins, com uma sequência de erros tão grande como a de ontem. E não é erro só do Diniz. Não foram erros só das escolhas do Diniz. É erro de todo mundo. Eu tenho aqui pelo menos 10 fatores que fizeram o Fluminense fazer a sua pior partida na temporada lá em Fortaleza. Tá legal? Concorda? Discorda? Não tem problema nenhum. Quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler uma por uma. Tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço. Saudações tricolores.